Muito bem, esse convidado já estava anunciado aqui algumas vezes, é o prefeito João Dória, que está conosco. Bom dia, prefeito. Bom dia, Joseval, Vila, Vera, Tiago. Bom dia, prefeito. Ótimo estar aqui com vocês, ouvintes, e também os que nos acompanham aqui pela internet. Eu brinquei dizendo como é que o senhor viria fantasiado de entrevistado e está perfeito. E vim a caráter, mas está aqui, ó. Não veio de Bottom é Gari, São novo? Paulo. É novo, é o símbolo do Cidade Linda. Cidade Linda é um coração vermelho, Coração SP. com Um SP, SP, um coração símbolo vermelho. do São Paulo, Cidade Linda. Deixa eu perguntar, aproveitar uma ocasião sendo, não sei se elegante e tal, mas já deselegante sendo o primeiro a perguntar, prefeito. Tem uma coisa que irrita, bem, várias coisas irritam a gente em São Paulo, né? Mas a primeira são os semáforos, que parece que é uma coisa muito complicada, 3 cores funcionarem de forma alternada em São Paulo. E continua a mesma coisa, é inacreditável. Chove, não chove. Quando chove, então é fantástico. Os radares funcionam, mas os semáforos não. Quando é que a nova Prefeitura de São Paulo vai conseguir fazer com que os semáforos funcionem? Ô Vila, um alívio. Achei que você ia falar do carnaval. Você, eu pensei, eu ia reclamar do carnaval. Eu já tô com essa pode ir na engatilhada. sequência. A Já Vera reclamaram de manhã porta aqui, a bandeira e o Vila abre alas, José Paulo. Amam o carnaval. Não, foi terrível, não. Ontem foi tenebroso. Eu ouvi teu comentário. Mas sobre os semáforos, nós temos que trocar o sistema, colocar tecnologia de ponta. A tecnologia é ultrapassada, antiga, não há outra forma senão fazer uma nova licitação, isso para o ano que vem. Esse ano nós não temos recursos para fazer a troca dos semáforos por uma tecnologia mais atual, moderna e blindada também em relação às chuvas. E também fotovoltaico, para evitar que você tenha a situação da quebra, da falta de energia ou interrupção momentânea e isso afete os semáforos da cidade. A gestão passada não deixou nada pronto em relação a isso, porque era uma promessa lá do Gilmar Tato ainda de fazer essa licitação, prefeito. Tiago, eu desconheço, talvez tenham feito em alguns, mas a quantidade de semáforos que com chuva é uma coisa impressionante. É ato contínuo, né? Choveu, você tem uma interrupção de semáforos na cidade, exigindo várias equipes, aliás, da CET para o recondicionamento desses semáforos. É muito ruim porque imobiliza, inclusive, gente para fazer aquilo que não deveria. O semáforo tem que funcionar 24 horas por dia em qualquer tempo. Qualquer cidade americana, pode chover, pode fazer neve, pode fazer sol, os semáforos não param, funcionam. Né? Prefeito, aproveitando que o senhor tocou no assunto... Carnaval. São Paulo, que já foi o túmulo do samba, virou uma espécie de meca do carnaval. Tivemos 3, Salvador pelo menos, fins de semana tomados por carnaval. As pessoas gostam, eu acho isso... revitaliza a cidade, porém, ontem foi um dia caótico em que várias ruas interligadas, ruas que a pessoa ficava presa, Consolação, a Paulista, a Doc Lobo, a Augusta e a Bela Sintra estavam fechadas. Por exemplo, o périplo que eu enfrentei, mais de 40 minutos para chegar da Bela Vista a Perdizes. Até que ponto o direito das pessoas de comemorarem o carnaval, o pré-carnaval e o pós-carnaval pode impedir o direito das pessoas irem e virem na cidade? Olha, boa pergunta. Como eu sei que você também ama o carnaval de paixão, então você faz parte daquelas pessoas que querem descansar durante o carnaval, querem usufruir a cidade. Durante o carnaval não, o carnaval já passou há mais de uma semana. Pois é, não, mas é que já estamos em ritmo de Bahia, né? Bahia você tem uma semana antes, durante e depois. Só não vai ter o retorno, como o Vila falou, né? A fase 3, fase 2, não vai haver. Mas ontem nós tivemos mais de 400 mil pessoas. É impressionante. O tema do Carnaval de São Paulo... Surpreendeu. Ontem nós estávamos prevendo exatamente esse número, mas fruto também de observações, que na origem, a expectativa eram 200 mil pessoas. Tanto é que nós aplicamos aquela taxa, lembra-se que houve até uma certa polêmica, quando falamos que os blocos têm que contribuir. Alguns não vieram, inclusive, né? Pois porque não contribuíram. A Daniela se esforçou e conseguiu. Porque custa para a cidade, evidentemente a administração, custa a CT, equipe da CT, bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, os agentes da CT, a recuperação da limpeza, etc. Foram 400 mil pessoas nas ruas. Nós já estamos revendo para o ano que vem todo o plano do Carnaval, vai crescer ainda mais. O ano que vem, Vila, Vera, o Carnaval de São Paulo ou vai ser o segundo ou vai empatar como o Carnaval de rua mais importante do país, junto com Salvador. Sem contar o desfile do Sambódromo, que hoje se equivale ao do Rio de Janeiro. É um novo fenômeno. Os paulistas, ao invés de viajarem, resolveram ficar aqui, desfrutar no pré-carnaval, durante o carnaval e no pós-carnaval.
E o Guilherme Boulos vai ficar até quando na Rua Augusta, com a Avenida Paulista? Essa semana se conclui isso, viu? Porque ele eu sei da sua aflição e das pessoas também. Eu acho que ele tomou a Avenida Paulista e a Rua Augusta, expulsou, inclusive, havia um posto da PM ali, que foi agora colocado para o lado, porque o Boulos parece que manda na cidade de São Paulo e tal. O acampamento se estendeu por todo o Conjunto Nacional, na Rua Augusta, pela Avenida Paulista. Ele deixou ilhado o Banco do Brasil, um hotel vizinho, os outros comerciantes no Conjunto Nacional, as pessoas que entram no metrô. Ele virou dono da região. Tem aula, danças. E até quando nós teremos esse senhor criminoso, que não trabalha, tem teto, portanto, ele lidera um movimento que não deveria ser dele, né? Porque é dos trabalhadores, ele é vagabundo e ele tem teto, portanto, não é sem teto. Vai ficar lá até quando? Até quando as autoridades vão assistir aquilo, sabendo que no dia 26, no domingo, nesse mesmo mês de março, na Avenida Paulista ocorrerá uma manifestação em defesa da Lava Jato? Antes disso, o assunto vai estar resolvido, Vila. Pode ficar tranquilo que nós vamos liberar a Paulista e, evidentemente, vamos tentar sempre fazer isso sem violência, sem nenhum risco às pessoas, mesmo aquelas que são utilizadas indevidamente para esse tipo de movimento. Mas eu posso assegurar a você que essa semana esse assunto estará resolvido. Porque a polícia pode tirar se eles estivessem atrapalhando a via, a rua, não a calçada. A calçada seria uma prerrogativa da prefeitura, né, prefeito? Há interpretações distintas em relação a isso, mas cabe à prefeitura, que a prefeitura tem direito legal, à medida em que você está dificultando transeuntes, o direito de ir e vir, ela pode intervir. E ela fará isso, mas de uma maneira construtiva, sem estabelecer a violência como um princípio básico para a liberação. Então, prefeito, essa semana esse assunto estará resolvido. Posso assegurar vocês. Na questão do carnaval, as pessoas estão dizendo aqui que o senhor não respondeu especificamente essa questão do viário. Como é que vai ficar, se foi um erro, essa obstrução de muitas ruas próximas e se isso vai ser modificado para o ano que vem? Não foi um erro. Haverá modificações para o ano que vem. Mas quando você tem o eixo da Consolação, evidentemente que quando você põe 400 mil pessoas na Rua da Consolação, ela não afeta só a Rua da Consolação. Quer dizer, todas as ruas transversais e paralelas são afetadas e têm que ser disciplinadas pelo trânsito. Você mesmo enfrentou essa dificuldade para chegar até a sua casa, vindo do interior ou da onde você estava. Não, era só Perdizes, Bela Sintra, não era uma coisa... Pois é, um trecho curto, mas mesmo assim muito próximo do coração da onde ocorreu esse pós-carnaval. O ano que vem nós estamos reavaliando os locais para isso. Eu quero até antecipar que muito provavelmente não faremos isso mais carnaval na Vila Madalena. Não há condições para isso. A Vila Madalena fica muito machucada, muito afetada, e ali é um bairro eminentemente residencial. Embora tenham bares, restaurantes, cafés, comércio, mas é um bairro eminentemente residencial. A Rua da Consolação, nem tanto. Existem residências também, mas não há no mesmo volume que nós temos na Vila Madalena. Então, provavelmente, o ano que vem, nós vamos ter o carnaval ausente da Vila Madalena, mas em outras áreas, para permitir que as mesmas pessoas que desfrutaram na Vila Madalena possam desfrutar em outra área, respeitando o direito daqueles que querem descansar e ter acesso às suas casas. Não é só a questão do descanso, é a questão do acesso também. Você não pode impedir a pessoa de chegar ou sair da sua casa. Mas o carnaval não será desmotivado, ele será incentivado. É uma manifestação boa, alegre, positiva, feliz. Vai exigir um pouco mais de esforço, de disciplina e orientação de tráfego e aviso também às pessoas. Nós precisamos investir mais tempo em avisar, em comunicar às pessoas, sejam os residentes, sejam as pessoas de maneira geral, que por circularem sem informação, às vezes ficam no trânsito ou ficam irritadas e com razão. Prefeito, o senhor regulamentou no fim de semana, sai no Diário Oficial do sábado, a lei sobre a punição aos pichadores. Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida. Afinal, o pichador vai ter 3 dias ou até 6 meses para reparar a fachada de uma casa que ele pichou? 3 dias, isso se ele não puder pagar a multa. Senão ele vai pagar a multa sim, vai pagar R$5 mil de multa. Ele vai ter que provar que ele não tem condições financeiras de pagar a multa. Ele não vai fazer a opção de, olha, eu quero recompor simplesmente. Se ele tiver condição financeira, vai pagar a multa sim, R$5 mil de multa, mais a pena de crime ambiental que é estabelecido para isso, para pichações, que estabelece de 3 meses a 1 ano de prisão. Ele terá que responder criminalmente e judicialmente. Se ele não tiver dinheiro, ele terá que fazer isso em 3 dias, em 72 horas corridas, e às suas expensas também. Ele que vai fazer sacolinha, vai pedir dinheiro onde quiser, para os seus movimentos, para os seus amigos, colegas, vizinhos, porque até o custo da tinta, do pincel,
do equipamento, ele vai ter que pagar e reconstituir. E moradores de rua, prefeito, a situação... quer dizer, nós estamos colocando essas questões, evidentemente todos nós sabemos que o senhor está 2 meses na prefeitura, mas os problemas são grandes, tal. A questão dos moradores de rua. Outro sábado eu estava subindo a Bela Sintra, vindo dos Jardins para o centro da cidade. Poxa vida, a região próxima à Avenida Paulista estava terrível, todo mundo cedo, todo mundo dormindo deitado, estava um verdadeiro horror. Não é só ali, no pátio do colégio à noite, onde nasceu a cidade de São Paulo, parece guerra civil, né? Um cenário realmente de horror. Quando é que nós teremos um enfrentamento dessa questão? Porque, primeiro, eu não gosto da expressão moradores de rua. A rua não é local de moradia, né? Mas é a expressão que acabou se consagrando. Mas esse é um problema gravíssimo. Como é que a prefeitura vai enfrentar isso? Vila, nós chamamos até de pessoas em situação de rua. Sim. São 20 mil que hoje existem e que habitam as ruas, as calçadas, os jardins, embaixo de viadutos, embaixo de marquises. É uma tristeza isso. É desumano 20 mil brasileiros viverem nessa condição, nessa situação. É um enfrentamento, como você falou, mas tem que ser um enfrentamento feito de maneira correta. Nós estamos reformando os 83 abrigos que mudam de nome, passam a se chamar Espaços Vida. O primeiro a ser reformado já começou, é o Espaço Vida, o antigo abrigo Prates, aqui na Nova Luz, na região da Luz, e vai ser ampliado também. A sua capacidade será dobrada para permitir o atendimento adequado destas pessoas e que elas possam ficar lá o tempo integral e não apenas passar a noite. Eu, até a última gestão, tocava a campainha às 6 horas da manhã, uma sirene, e mandava essas pessoas de volta para a rua. Nós entendemos de outra forma. Elas devem ser acolhidas, abrigadas, tratadas com dignidade, com alimentação, com o atendimento médico, com o atendimento de higiene, roupas novas e treinamento. Primeiro, passando por uma programação de adaptação emocional, psicológica. Essas pessoas que habitam as ruas, eu tenho até visitado e conversado com várias. São normalmente solitárias, pessoas repugnadas pela própria família, não tem família, não tem ninguém. Muitas vezes, inclusive, o seu maior amigo é um cão, é um cachorro. Por isso que os abrigos vão ter canil também, para que essas pessoas possam não ficar distantes dos seus animais de estimação e terem, na sequência, depois do trabalho emocional, formação profissional. E já começamos, Vila. Os primeiros 56 em situação de rua já estão empregados em empresas de manutenção e limpeza, receberam roupas, receberam tratamento, treinamento, orientação e já estão trabalhando. E nós já temos 5.500 empregos garantidos para essas pessoas. Gradualmente nós vamos fazer esse trabalho, mas dependemos também da reforma dos abrigos. Prefeito, não, desculpa, não pode falar. Prefeito, o senhor tem lançado nesses 2 meses programas num ritmo aí alucinante. Cada semana são vários. Só na semana passada, que foi uma semana curta de carnaval, o senhor lançou 2. Nossa Creche e a Nota do Milhão. Sempre com esses nomes vistosos. O senhor falou agora da mudança do nome dos abrigos. Eu queria saber se vai haver um acompanhamento sistemático de tudo isso que o senhor está lançando e se será possível entregar resultados em tantas áreas, tantos programas com metas tão ousadas quanto esses, ou se a gente vai ficar só nessa espuma do marketing do lançamento e depois os programas vão ser esquecidos. Negativo, nada de espuma e nada de marketing. Comunicação adequada e ação. Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, Cidade Linda. Começamos no dia 2 de janeiro, primeiro dia da nossa gestão, 6 horas da manhã. A Jovem Pan estava lá. O Vila estava acordando, mas a Pan estava presente. Não, já estava acordada. Mas a Jovem Pan, o Vila estava acordado, presente na sua casa, mas acompanhando a Jovem Pan. Eu recebi uma mensagem do prefeito achando que eu estava dormindo. E eu respondi imediatamente para falar que eu estava acordado. Eu brinco muito com o Vila, porque ele lembra do Jaiminho, eu sempre brinco com ele. E começamos, e esse programa já fez 10 eixos. Esse final de semana fizemos o 10º eixo. E onde passa a Cidade Linda, ela promove 28 ações, desde troca de lâmpadas queimadas, recuperação de calçadas, tapa-buraco, recuperação de jardins, troca de placas e também a ação perante as pessoas em situação de rua. São 28 áreas de atuação. Outro exemplo positivo, portanto isso deixa legado, não é espuma nem promessa, nem marketing, ação efetiva. O Corujão da Saúde, que lá atrás, quando nós assumimos, muitos diziam, é marketing, não vai funcionar, foi promessa de campanha, bobagem, não tem, impossível. Chamaram os tais especialistas para dizer que isso era inviável. Pois bem, nós já temos mais de 240 mil pessoas atendidas na rede privada, Joseval.
Rede privada, hospitais de rico. 100 mil realizados e o resto marcado, é isso? Não. Não? Realizados. Nós vamos, dentro dos 3 meses que nós estabelecemos, zerar os 400 nós vamos zerar os 476 mil, incluindo, neste caso, aqueles que ou já fizeram exames por conta própria ou já estão vencidos o prazo para os exames, e aí entra dentro da operação normal de 30 dias, que é razoável você ter uma marcação de exame dentro de 30 dias. Mas o Corujão da Saúde é um sucesso. É um sucesso tal, Tiago, que eu tive que pedir ao Wilson Polari, que é o nosso secretário da Saúde, para fazer atendimento de prefeitos de outras cidades do interior do estado de São Paulo e do Brasil afora, depois de 6 horas da tarde. Senão ele não vai fazer outra coisa, senão atender telefonema, responder mensagem e marcar reunião de prefeitos que querem seguir o modelo do Corujão nas suas respectivas cidades. Tamanho sucesso. E vale aqui a pena, Joseval, falar um pouco por que é um sucesso. Nós pegamos, Vila e Vera, o horário de baixa utilização nos hospitais privados. Então hoje essa população humilde é atendida no Sírio-Libanês, é atendida no Albert Einstein, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Beneficência Portuguesa, no HCOR, hospitais de elite, onde só pessoas com plano de saúde, classe média para cima, que frequentavam. Agora, essas pessoas humildes e simples da periferia podem frequentar. Visualizamos que a partir do horário da tarde, principalmente depois de 6, 7 horas da noite, os exames poderiam ser feitos nestes hospitais, porque os equipamentos estavam lá, os técnicos e os enfermeiros e médicos também, e fizemos uma proposta para que esses hospitais aceitassem o pagamento SUS, que é exatamente o mesmo valor que paga a prefeitura dentro do seu próprio sistema de saúde pública. Visualizamos, gestão, Vera, gestão eficiente, deu certo, deu resultado, e o Corujão da Saúde se tornou uma referência hoje no Brasil inteiro. Em relação ao CEMED, deixa eu fazer a primeira pergunta. Claro, vamos lá. Eu não fiz nenhuma até agora. Está errado. Então, prefeita, me esclareça já a minha primeira grande dúvida a seu respeito. O senhor está se lançando candidato a presidente da República ou a governador do estado? Estava demorando para ver essa pergunta, viu? Joseval, eu sou prefeito. Eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo e eu vou prefeitar. Eu tenho ouvido muitas essas perguntas ao longo das últimas 3, 4 semanas, no último mês principalmente. Talvez pelo efeito desse trabalho eficiente de equipe, um bom time, trabalhos realizados, efetivados e já com a contabilidade positiva. Mas eu fui eleito para ser prefeito de São Paulo e eu tenho que ser aquilo para o qual eu fui designado pela população, pelos que me elegeram e também pelos que não me elegeram. Eu tenho que ser prefeito de todos. Então eu vou prefeitar, essa é a minha responsabilidade. Por que todo mundo que a gente conhece, conversa, não acredita? Por que as pessoas não acreditam nisso? Talvez pelo entusiasmo, pela motivação. Eu fico feliz sempre quando as pessoas... Eu vou às ruas, eu frequento. Ontem fui no Teatro Municipal. De manhã estávamos lá em Peru. Mas o senhor planta um pau-brasil e já vai em cima do Lula chamando de cara de pau. Mas isso eu faço questão. Desde o primeiro dia eu planto o pau-brasil e dedico ao Lula, que é o maior cara de pau do Brasil. Isso eu tenho direito de fazer. Mas o governo do estado e a presidência são coisas diferentes. Perdão? Presidência e governo do estado são coisas diferentes para o ano que vem. São coisas diferentes, claro. A minha posição é muito clara. Eu fui eleito para ser prefeito. Vou prefeitar. E todos sabem também da minha relação, Joseval, com o governador Geraldo Alckmin. Uma pessoa por quem eu tenho uma enorme estima e uma grande admiração. O meu candidato à presidência da República chama-se Geraldo Alckmin. E é o governo do estado de São Paulo? Não tenho definição ainda sobre esse nome. Até cedo, mesmo para a presidência é cedo. Mas eu digo sempre para ficar claro a minha lealdade e a minha posição em relação ao governador Geraldo Alckmin. Não é tempo ainda de se discutir sucessão presidencial, sucessão estadual. Temos muito tempo pela frente antes de começar. Se houver um apelo nesse sentido, o senhor dirá não, prefeito? Olha ali na Câmara do Lente da Verdade, né? Aqui, a Câmara da Verdade, do nosso Milton Travesso. Olha, Vera, você já até me perguntou isso para a sua coluna no jornal Estado de São Paulo. Não, o apelo não foi feito ainda, então eu não posso responder. Então, nós vamos voltar dentro de instantes. Vamos lá. Fazer um pequeno intervalo e continuará conosco o prefeito João Dória. Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Maracugina. O estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hora. Agora são 9h08. Eu vou pedir ao prefeito para pedir o repita. É hora? É. Não, você tem que falar repita. Ele deu hora, não, não, então vamos de novo aqui. Repita. 9h08. Agora foi bem. Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo já vai começando a abrir mais no estado gaúcho por conta do avanço de uma massa de ar mais seco. Tempo bastante aberto e ensolarado desde o Espírito Santo até a região de Alagoas, todo o estado da Bahia e faixa leste e norte de Minas Gerais. Nessas áreas faz calor durante a tarde e a umidade relativa do ar segue mais baixa. Um sistema frontal parado na costa do sudeste organiza um corredor de umidade da Amazônia e chove desde a região norte até o Rio de Janeiro. Atenção com a chuva forte prevista para o norte e leste do Paraná e também todo o estado de São Paulo. O sistema frontal mantém o tempo bastante instável e a chuva acontece a qualquer hora. Na capital paulista, a chuva mais intensa acontece entre o final da tarde e o início da noite e a temperatura não consegue subir muito por conta do tempo mais fechado e dos ventos que sopram do quadrante sul. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br. Um sorteio de R$50 mil todo mês. Mais 4 sorteios de R$5 mil cada, um por semana. Quer um seguro de vida com tudo isso? A Use fez. Seguro Vida Use. 100% online, personalizado e com todos esses prêmios para você curtir ainda mais a vida. Use faz diferença. Pode ser do seu jeito, pode ser assim. Use, seguro tipo você. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Já procurou no Google? Vai lá. 9h10. Repita. 9h10. Prefeito João Dória, voltando aqui com a nossa entrevista, a gente abre a participação dos ouvintes. Aliás, muita gente mandou desde cedo perguntas para o nosso WhatsApp. E a primeira pergunta que chega fala sobre os malfadados buracos de rua. Bom dia, pessoal do Jornal da Manhã. Aqui é o Alain Perucci, da Vila Guarani. Queria fazer uma pergunta para o nosso prefeito. Prefeito, o que vai ser feito com as nossas ruas? Hoje elas foram tomadas pelos buracos, não conseguimos andar direito com nossos carros. O que será feito? Precisamos melhorar urgentemente esse asfalto. Bom dia a todos. Prefeito. Bom dia, Alain. Você tem toda a razão. A cidade está muito esburacada e nós começamos nesse domingo o programa Tapa Buraco, e coordenado pelo Bruno Covas, que é o nosso vice, também secretário das prefeituras regionais, um amplo programa que envolve as 32 prefeituras regionais, 12 toneladas por dia por cada regional, são 32, volto a repetir, são 420 toneladas dia de massa asfáltica para tapar milhares de buracos. São 30 dias de ação intensa, 10 horas por dia, tapando buracos todos os dias, inclusive sábados e domingos. E, Vila, mesmo assim, não vai ser suficiente. Tamanha quantidade de buracos. 420 toneladas dia de massa asfáltica para, em 32 prefeituras regionais, tapar os buracos da cidade. 30 dias de ação intensiva, 10 horas por dia, e ainda assim vão existir mais buracos. Por que nós não vamos conseguir tapar todos os buracos? Porque a intensidade de chuvas nesse período ainda é grande. E você tapa buracos e outros, vamos dizer, áreas mais antigas, onde já está... O buraco começa a se manifestar, o buraco aparece. Então esse é um esforço para redução. E tem maquinário para tudo isso, prefeito? Onde é que estava? Estava parado? O ideal era ter mais até. Nós temos uma equipe por regional trabalhando 10 horas por dia. O ideal é que nós pudéssemos ter 2 ou até 3 equipes por cada regional. Mas não há recurso suficiente para isso. Vamos fazer um trabalho intenso para reduzir drasticamente nesses 30 dias e depois seguir a manutenção até chegar na situação onde um buraco que aparece, no máximo em 24 horas, ele tem que ser tampado. O ideal era não ter buraco, não ter a situação de um asfalto irregular e nem algo que pudesse prejudicar as vias de São Paulo. Agora, tem uma novidade importante, Joseval e Vila. Nós fizemos um acordo, Vera, com as 3 concessionárias de serviços na cidade de São Paulo. Sabesp, a AES Eletropaulo e a Comgás. Ao invés de judicializar, Tiago, brigar, ir para a justiça, fazer o confronto, reunimos as 3 diretorias, os presidentes das 3 empresas, da Eletropaulo, Comgás e Sabesp, e fizemos um entendimento. Qualquer situação de manutenção nas ruas ou avenidas de São Paulo, no leito carroçável, onde passam automóveis, caminhões, motocicletas e bicicletas, que exceda 1 metro quadrado,
eles deverão responder com 50 metros quadrados de asfalto. Ou seja, nada de fazer aquele remendinho, por melhor que possa ser, nas vias. Vai ter que fazer 50 metros. E eles aceitaram esse acordo, está valendo a partir de agora. 50 metros naquele local onde for feito o buraco. Vou dar um buraco. exemplo concreto para você. Certo. Normalmente... assim acaba o remendo. Acaba o remendo. Você terá a manutenção, ela será visível, mas não mais com aquele remendinho. Então, o eixo das ruas tem 7 metros. Então, ao fazer ali uma intervenção, a companhia concessionária vai ter que fazer de ponta a ponta e vai fazer 7 metros. Ou seja, 7 de extensão, 7 de largura, 49 metros, 50 metros praticamente. Isso vai ajudar a melhorar a manutenção das vias. E também vão contratar uma empresa especializada, Vera, por nossa recomendação, não a empresa, mas o sistema, o formato, para que esta empresa possa gerenciar a qualidade do asfalto. Porque nem a Eletropaulo, nem a Sabesp, muito menos a Comgás, são especialistas em asfalto. E esperar que a prefeitura faça essa supervisão, esquece que não vai fazer. Por melhor que seja o prefeito, vontade, determinação, instrução, não vai fazer. Então, eu sugeri que eles contratassem uma empresa de engenharia para fazer o controle de qualidade. E quem responderá por isso é o Covas? É o Bruno Covas. Isso cabe à Secretaria das Prefeituras Regionais. Então, esse é um fato novo também que vai ajudar neste programa. E, para finalizar, estamos negociando, ainda não terminamos, um grande programa de recap, programa de recapeamento das vias, que aí é o asfaltamento completo. Já fizemos a primeira reunião com as empresas asfaltadoras, nós temos que ter uma condição melhor, custo melhor, viabilidade melhor para poder avançar nesse programa. Então, o terceiro movimento será o de recapeamento. Ônibus, discuto. Salvo engano, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. São Paulo é a cidade que tem o maior número de ônibus no mundo, tal, né? Quase 15 mil, 14.700 por ali, né? Mas se não é a maior frota do mundo, está entre as 3 maiores do mundo. 3 maiores do mundo, tal. Bem, e é terrível o serviço. Tem empresas, tem famílias que dominam essas empresas que vêm desde a época o Manuel da Nóbrega fundou São Paulo, tal. São as mesmas famílias, tal. Há pouco tempo atrás, foi na gestão do Jaiminho, ele queria conceder por 20 anos, que era um escândalo, portanto, durante 5 gestões, a concessão dessas empresas. Como é que fica essa questão das empresas? Que o serviço é ruim, para o trabalhador é caro, mesmo com o congelamento da tarifa, é caro, é um serviço ruim, péssimo, não dá para entender. Muitas vezes você tem um ônibus, esses ônibus articulados, com 10 pessoas dentro e um ônibus menor com 40. Aqui na Vila Paulista a gente vê isso, basta atravessar a rua, você olha um ônibus, outro dia eu contei, tinha 10 pessoas no ônibus enorme, e num ônibus menor tinha 40, cerca de 40, não sei, tinha muita gente. Como é que a prefeitura vai resolver essa questão? Vila, a primeira aviação, usando aí, fazendo uma brincadeira, aviação Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, isso porque não foi o Anchieta que fundou, essa é uma lenda, foi o Nóbrega que fundou São Paulo. E criou logo a aviação Manuel da Nóbrega. Olha, se o Anchieta tiver poder no céu, o Vila está frito. Não vai ter seu ingresso garantido. Não entra. Mas o purgatório não é tão ruim. Vamos desviar ele para o purgatório. Olha, a primeira informação é, nós não vamos renovar por 20 anos. Já orientamos a nossa área de transporte, 10 anos, a metade deste prazo. Esse é um assunto delicado. Eu pedi ao Sérgio Aveleda, que é o nosso secretário de Transportes, e ao secretário de Governo, Júlio Semeghini, que estudassem isso de maneira detida e profunda, mas a primeira orientação do prefeito foi metade deste período. Não é razoável você fazer uma concessão de serviço público por 20 anos. 20 anos na velocidade de transformação que tem hoje as coisas no Brasil, é tempo demais. Já 10 anos é um tempo eu diria, bastante consolidado. Então não tem necessidade de ser um período maior do que esse. E estamos revisando sistemas. Eu gosto dos ônibus articulados e biarticulados, Vila. São esses ônibus maiores, todos eles já vêm com ar-condicionado, com Wi-Fi, um grau de conforto melhor, sistema de suspensão melhor. Nós já recomendamos, para não dizer que obrigamos, as empresas na substituição dos ônibus, substituir por ônibus articulados e biarticulados. Cabem mais pessoas, são mais confortáveis e mais seguros também. Mas eu solicitei ao Sérgio Aveleda, que faça uma revisão completa. Há muita sobreposição de linhas também. Isso é fruto desta sua observação, é isso. Você tem 2 companhias de ônibus agindo na mesma área, ou praticamente na mesma área, o ponto de origem é distinto, ou o ponto final é distinto, mas cobre a mesma área de percurso. E às vezes acontece você ter um ônibus articulado que cabem 150 pessoas, com 10, 15 pessoas, portanto com 10% da sua capacidade, e um ônibus para 70 pessoas com 40 passageiros
ou mais. Isso vai ser objeto dessa transformação. Tem uma ainda data para essa licitação? Esse semestre, Vera. Como as empresas são remuneradas? Desculpe, essas empresas de transporte são remuneradas de que forma? Pelo número de passageiros, pelo quilômetro rodado? É um conjunto, é uma métrica bastante complexa que é analisada pela Prefeitura de São Paulo. Eu não sou capaz de dizer a você com detalhes, sob pena de cometer algum erro. O Sérgio Aveleto, que aliás já esteve aqui com vocês, pode voltar para fazer uma incursão específica sobre isso, para dar uma informação bem precisa. Prefeito, qual a vantagem da empresa que vai gerir o bilhete único? O senhor quer privatizar a gestão do bilhete único e tem muita gente que questiona, por exemplo, passando isso para uma empresa privada, dados de pessoas iriam para essa empresa privada. O que se questiona nesse caso? Não, isso será preservado com todo o direito. A legislação específica sobre isso. Mas o bilhete único hoje gera um prejuízo enorme para a cidade de São Paulo. Prejuízo primeiro porque custa. 2, porque tem muita fraude. Nós até identificamos recentemente, graças a um trabalho da Polícia Civil, fraudadores, e o prejuízo foi de 150 milhões de reais, fraudando o bilhete único. O bilhete único é fonte de receita e não de despesa. Por isso ele vai entrar no programa de desestatização, Tiago, que vamos implementar. Aliás, deveremos apresentar até o final desse mês de março na Câmara Municipal de São Paulo, para iniciar o debate e ainda neste semestre iniciarmos o programa com o chamamento para os programas de concessão, PPPs e também de privatização. O bilhete único vai ser fonte de receita, vai melhorar a sua eficiência, vai reduzir, eu acho até que vai acabar com a fraude e não vai custar um centavo a mais para as pessoas. E a vantagem para a empresa é o quê? É publicidade? Não, primeiro é o movimento que isso gera. O bilhete único tem um movimento expressivo. O fato de você também ter um database expressivo, guardadas as responsabilidades, os direitos e das pessoas de não terem invadidas o seu limite de intimidade, isso vale muito. Eu vou dar um exemplo aqui. As grandes lojas de varejo, Vera, se recuperaram fortemente aqui no Brasil nos últimos 10 anos, quando elas lançaram os seus próprios cartões de crédito. Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, ganharam valor de mercado quando lançaram seus próprios cartões de crédito. Os supermercados, porque um database de 3, 4, 5, 10, 15 milhões, como é o caso do bilhete único, tem um valor quase inestimável. Será um dos programas, Josevão, de desestatização de maior arrecadação para a Prefeitura de São Paulo. Por falar justamente nesse programa, além do programa de desestatização em si, o senhor tem anunciado vários outros modelos de parceria com a iniciativa privada. Doações, outros que são por meio de renúncia fiscal, renúncia tributária, como o das creches, que elas vão contribuir para um fundo. Eu queria saber se o senhor em algum momento vai anunciar uma regulamentação geral desses modelos e se eles não precisam de uma transparência muito clara para que fique muito consignado qual é o interesse dessas empresas e quais contrapartidas elas terão em cada um desses modelos. Eu vou pedir ao prefeito que faça essa resposta depois de nossos intervalos comerciais. Desculpa. Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Iuse. Seguro tipo você. Acesse iuse.com.br. Prefeito, atenção, não repita. Hora 9h22. Repita. 9h22. Um sorteio de 50 mil reais todo mês. Mais 4 sorteios de 5 mil reais cada, um por semana. Quer um seguro de vida com tudo isso? A Iuse fez. Seguro Vida Iuse. 100% online, personalizado. E com todos esses prêmios para você curtir ainda mais a vida. Iuse faz diferença. Pode ser do seu jeito, pode ser assim. Iuse, seguro tipo você. Iuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Já procurou no Google? Vai lá. Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível. Smart TV Samsung LED de 40 polegadas Full HD com conversor digital e internet. Na Loja 100, só 2.190 à vista ou em 10 de 219 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Smart TV Samsung LED de 40 polegadas Full HD com conversor digital e internet por apenas 10 de 219 por mês sem juros. Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100. Oi, aqui é o Márcio Garcia e pra minha família saúde é tudo. Como vai? Tudo bem? Com Neoquímica, saúde é pra família. Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar pra toda a família. Porque com saúde a gente está sempre feliz.
Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Estava com a palavra a companheira Vera Magalhães. Pois é, eu perguntava aqui para o prefeito esses vários modelos de parceria com a iniciativa privada, se eles vão ter uma regulamentação para que fique claro o que é a responsabilidade da empresa em cada um dos casos e as contrapartidas para que haja transparência aí nessas parcerias. Queria te agradecer muito pela pergunta. Isso já está sendo feito. O nosso secretário de Justiça, o Anderson Pomini, tem essa responsabilidade. Cada doação, antes que ela aconteça, de publicar, fazer o chamamento público, que é a forma correta, quando não há nenhuma contrapartida. A maioria das doações tem sido feita sem nenhum tipo de contrapartida. Haverão, e já existiram, algumas com contrapartida, o que é muito natural também. As que fazem a doação a nosso pedido, como por exemplo dos medicamentos, onde não houve nenhum tipo de contrapartida, e há aquelas onde você pode estabelecer contrapartida. Aqueles que, por exemplo, vão adotar praças, canteiros da cidade, há contrapartida, que é a publicidade estabelecida por lei, que permite que aquela empresa, ou mesmo pessoa ou instituição, tenha o direito a identificar a praça ou o canteiro que está sendo mantido por ele. Então, eu queria até aproveitar, se você me permitir, falar sobre o tema dos remédios, porque eu vejo que tem muita chamada aqui, muita gente perguntando sobre os medicamentos. Tem gente perguntando, prefeito, como que os remédios vão chegar a farmácias mais afastadas do centro? São dois movimentos, Tiago. Primeiro, nós conseguimos uma doação de 126 milhões de reais de medicamentos de 13 laboratórios internacionais e laboratórios nacionais, sem nenhuma contrapartida. Eu reuni os laboratórios, disse, olha, é uma situação de emergência, a prefeitura não tem recursos e, se tiver recursos, não tem tempo suficiente para fazer todo esse procedimento licitatório, que leva cerca de 90 dias. A gestão anterior deixou de fazer, mas eu não quero discutir o passado, a nossa responsabilidade é daqui para frente. Eu sou prefeito, tenho que assumir a responsabilidade sobre os problemas da cidade, não adianta ficar acusando ou observando o que passou. Então fiz o convite a estas empresas, disse, olha, é uma situação emergencial, eu tenho certeza que vocês não vão deixar a cidade de São Paulo sofrer, e principalmente a população mais humilde e mais simples, padecer com falta de medicamentos. Aceitaram, a única condição que colocaram, não é contrapartida, foi a isenção de impostos, é 19% o imposto médio sobre medicamentos. Falei com o governador Geraldo Alckmin, prontamente aceitou e determinou ao secretário da Fazenda a liberação do imposto sobre os medicamentos doados. Aí surgiu um outro problema que eu não desconhecia. Tinha que aprovar no CONFAS. 27 secretários da Fazenda, o de São Paulo e mais outros 26, tinham que fazer a aprovação. Imagina só, a população padecendo, precisando de remédio, você tem que fazer a aprovação no CONFAS. 5 dias úteis, mais 3 dias úteis de chamamento, enfim. Aprovamos em caráter extraordinário, os 26 secretários de Fazenda concordaram com a orientação do secretário da Fazenda de São Paulo e o imposto foi liberado e os medicamentos foram entregues. Aliás, ainda há lotes sendo entregues nas UBS. São cerca de 460, Vera e Tiago. O que nós vamos fazer? Segundo movimento, nós vamos ter um novo programa que chama-se Remédio Rápido, que está sendo colocado finalizando o planejamento. Muito em breve, no máximo em 10 dias, Vila, nós vamos lançar esse programa, onde os medicamentos eles não serão mais distribuídos nas UBSs. As UBSs terão apenas medicamentos especiais, são aqueles medicamentos super controlados. Os demais medicamentos serão distribuídos em farmácias, em redes de farmácias. São 3 mil farmácias, ou seja, nós vamos ter uma velocidade, uma capilaridade muito melhor do que as UBSs, inclusive porque as UBSs fecham, não são, poucas UBSs operam 24 horas por dia. Por quê? Muitas farmácias, custo. Estamos vendo isso também, mas o custo é muito alto. Farmácias, muitas operam 24 horas e estão muito mais próximas da sua casa do que a UBS. E não vamos desempregar também, um lembrete aqui, aos que são farmacêuticos nas UBSs. Primeiro porque os remédios controlados, os remédios mais sofisticados e que fazem parte, sim, da ação pública de saúde, terão ainda um farmacêutico responsável para a entrega desses medicamentos mediante receita. E outros serão aproveitados dentro do próprio sistema público de saúde municipal para que não haja desemprego. E as redes privadas é que vão fazer a distribuição e a regulação do estoque, ou seja, com isso não vai faltar mais remédio. A própria rede faz a regulação
e economiza, Vila, sabe quanto? Só de logística por ano? Quanto é? 250 milhões de reais. Nós não vamos ter que pagar a logística. Quem faz a logística são os laboratórios que já entregam os medicamentos nas farmácias regularmente. Todo dia ou a cada 2 dias para um caminhão ou uma pequena van e faz a entrega de medicamentos na rede privada de farmácias. Não vai custar 1 centavo a mais para a prefeitura, não vai custar 1 centavo a mais para o cidadão, ao contrário, ele vai ser bem atendido, num ambiente adequado, vai apresentar a sua receita e vai receber seu medicamento gratuitamente. Prefeito, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é o nosso Caio Blinder de Nova York. Ele vem com imagens, aqui está atrás do senhor aqui para fazer a pergunta. Caio, bom dia. Oi, Caio. Bom dia, prefeito. Bom dia, pessoal. Estão 6 graus abaixo de zero aqui em Nova York, nesse final de inverno. Então eu vou tentar fazer uma pergunta, vou tentar colocar o prefeito numa fria. É o seguinte, nas redes sociais, os seguidores do deputado Bolsonaro gostam muito do prefeito e adoram fazer sua comparação com quem? Com Donald Trump. Eu queria saber se o senhor acha essa comparação uma ofensa ou um elogio. Caio Blinder, primeiro um grande prazer estar falando com você. Em breve estaremos juntos aí, 16 de maio nós estaremos aí em Nova York, espero reencontrar você. Legal. Olha, não é tão frio assim. Eu agradeço muito essa comparação. Aliás, não são só os seguidores do Bolsonaro, não. O Washington Post... Foi só para provocação, essa foi uma provocação. O Washington Post fez, o Wall Street Journal fez também provocações desse mesmo tipo. Eu respeito o presidente Donald Trump, ele foi eleito, democraticamente eleito, presidente dos Estados Unidos da América, mas eu declino dessa comparação, não tenho nenhuma identidade com ele, embora respeite a sua condição de presidente eleito dos Estados Unidos. A minha grande referência, você sabe, e você conhece, chama-se Michael Bloomberg, foi o melhor prefeito de Nova York, numa cidade que já teve grandes prefeitos. Esse sim é uma figura pela qual eu tenho grande admiração e é um parâmetro para mim. Mais uma, Caio. Não consigo discordar do prefeito. Eu gosto muito do Michael Bloomberg. Então é o seguinte, alguma lição do Michael Bloomberg como prefeito para São Paulo? Alguma inspiração dele na sua gestão? Várias. Inclusive fizemos um acordo com a Fundação Bloomberg, que você sabe que atua muito bem em diferentes parâmetros de ações municipalistas. Fizemos um acordo para a área de trânsito, e estamos colocando em prática parte desses programas. Fizemos inclusive uma reunião com a direção da Fundação Bloomberg há 3 semanas aqui em São Paulo. Então estamos não só utilizando parâmetros, como utilizando estudos feitos pela Fundação para a melhoria da qualidade do trânsito na cidade de São Paulo. Outra referência foi o Bloomberg abriu mão do seu salário. Você sabe disso, durante todo o seu período como prefeito, inclusive na sua reeleição, embora a reeleição não seja comigo, eu não vou ser candidato à reeleição aqui. Mas eu tomei a decisão também. Ele vai estar fora antes. Olha aí, isso aqui me quer colocar na fria, não é você, é o Joseval aqui, nos 27 graus aqui da cidade de São Paulo. Mas o fato dele ter aberto mão do seu salário me inspirou muito a fazer o mesmo aqui em São Paulo. Aqui eu não posso abrir mão, a lei determina que eu recebo, então eu recebo e dou. Aliás, hoje vou fazer a doação para o GRAAC, aqui em São Paulo, do meu segundo salário, o salário do mês de fevereiro. E são várias outras referências, seriedade, gestão, boa equipe, bom time, que me inspiram bastante na gestão aqui de São Paulo, Caio. Prefeito, deixa eu perguntar uma questão política, a relação da sede da prefeitura com o poder legislativo municipal. Era candidato a presidente da Câmara Municipal um membro do seu partido, né? E o senhor acabou apoiando um membro, que apoiou a sua candidatura, mas não é do PSDB, o senhor Milton Leite e tal. Do DEM. Como é que explica isso? Certamente o senhor, o Mário Covas, que era o candidato, o Zuzinha, como é conhecido, ficou indignado com o senhor, parece que até chegou a romper politicamente com o senhor. Essa relação com a Câmara Municipal, que nunca foi lá muito republicana, como é que essa questão está colocada? Eles continuam indicando os prefeitos? Como é que fica? 2 questões, portanto. Uma, o senhor nesse sentido traiu o candidato do seu partido? 2, como é que fica a relação entre a prefeitura e os vereadores? Lembrando que a nossa Câmara, infelizmente, ela é pouco republicana até hoje. Bom, vou responder por partes. Primeiro, não tem nenhuma relação espúria, nenhuma. Não houve nenhuma indicação de prefeito ou prefeita regional. Isso foi um compromisso nosso de campanha absolutamente cumprido. Todos os prefeitos e prefeitas regionais foram indicados por nós, sob supervisão e orientação direta do Bruno Covas, tem missão, tem responsabilidade
e sabem que os seus empregos como prefeitos e prefeitas regionais dependem da sua eficiência. Recentemente até eu dei um alerta quando 2 prefeitos regionais, de maneira inadvertida, disseram que estavam enxugando gelo. Lá na próxima serão demitidos. Enxugando gelo, que nós temos que fazer a gestão da prefeitura com as condições que nós temos e não ficar dizendo que não tem dinheiro, não tem condição, não dá para fazer. Vai ter que dar para fazer sim, com criatividade, trabalho, esforço e dedicação. Então, não houve essa circunstância e nem haverá. Em relação ao Zuzinho, Mário Covas Neto, não houve nenhuma ruptura, houve ali um momento onde ele evidentemente ficou chateado, com razão até, e é compreensível, as pessoas têm sentimento. Mas eu tenho pelo Mário Covas Neto, pelo Zuzinho, uma profunda admiração. Tivemos juntos, inclusive, nesse final de semana, na missa pela morte do Mário Covas, do pai dele. Por que o senhor não apoiou para a presidência da Câmara? Nós sentimos, e obviamente observamos isso perante o universo dos vereadores, dos 55 vereadores, que a aderência ao Zuzinha naquele momento estava baixa. Então fazer um enfrentamento apoiando um candidato, onde a possibilidade da vitória seria pequena, naquele momento não era a situação mais adequada. E, inclusive, criar um desgaste, a meu ver, ao próprio Mário Covas Neto. Mas ele é como bom filho de espanhol, tinhoso, tal, resolveu levar a sua candidatura até o fim, levou só o seu voto, inclusive, demonstrando que a nossa análise estava correta. O que não desmerece o Zuzinho, ao contrário, mostra o seu valor e a sua índole, o respeito à sua própria biografia. E em relação ao Milton Leite, do DEM, Vera, meu respeito a ele tem sido um bom presidente. Olha, esses primeiros passos, os primeiros movimentos que ele fez na Câmara Municipal, inclusive demitindo e reduzindo pessoal e melhorando a governança da Câmara, foi uma agradável surpresa. E do ponto de vista da conduta do Legislativo, também aprovamos a Lei Cidade Linda em tempo recorde na Câmara de São Paulo. Em menos de 10 dias a lei foi aprovada e colocada em prática, sancionada, até já comentamos aqui com o Thiago Eberhach o efeito dessa lei colocada em prática. E outras manifestações também têm sido bastante positivas. E olha, Vila, eu acho que temos hoje uma Câmara melhor. Há, evidentemente, situações ainda mutáveis e condenáveis, mas na média temos uma Câmara melhor do que já tivemos no passado. Prefeito, ficando na política, essas cogitações sobre sua eventual candidatura em 2018, elas nascem de um fato que o PSDB está sem quadros. O senhor citou o governador Geraldo Alckmin, mas o presidente do PSDB, Aécio Neves, agora foi envolvido na delação da Odebrecht, e notícias no fim de semana mostram aí que delatores também falaram em pagamentos para um ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, que é muito ligado a outros caciques do PSDB aqui de São Paulo, José Serra e o próprio governador Geraldo Alckmin. Trabalhou nos governos desses 2 tucanos. Queria saber do senhor, que faz tantas críticas ao PT, o PSDB tem como se diferenciar do PT nesse campo ético, e quem serão os líderes tucanos que vão sobrar depois desse processo de depuração aí da Lava Jato? Vera, agradeço a sua pergunta, mas são coisas completamente distintas. Quer dizer, colocar o PSDB na proximidade do PT não existe. O PT é uma coisa condenável, é o fato espúrio da política brasileira. Não quero também generalizar até algumas pessoas boas no PT, mas de maneira geral, se considerarmos, sobretudo, o seu líder, como lembra sempre o Vila, Luiz Inácio Lula da Silva, Zé Dirceu, Delúbio e outros, então, alguns já condenados, outros aprisionados e outros em processo, e colocar isso dentro do mesmo balaio, isso só atende ao interesse do próprio PT, são coisas distintas. Agora, entendo que toda a investigação deve ser feita e deve ser concluída. Deve ser feita com rigor e concluída com rigor também. Eu não vejo o governador Geraldo Alckmin dentro deste campo, e nem Paulo Preto ligado ao governador Alckmin. Não quero dizer que ele esteja ligado ao A, ao B ou C, mas do governador Alckmin posso te garantir que ele não tem nenhuma ligação. Mas alguma outra liderança do PSDB ele estaria ligado? Não, a Vera fez comentários, há que se investigar. O fato também de estar ligado não implica em que aquelas pessoas sejam culpadas. Às vezes você tem amigos que fazem bobagem, nem por isso você pode ser condenado por ser amigo de alguém que comete uma ilicitude. Você tem que se posicionar também e, evidentemente, o fato de ser amigo não implica que a amizade determine solidariedade, principalmente no ato criminoso cometido. Investigação, Vila. O que é importante é investigar. E investigar corretamente, dar o direito de plena defesa a todos e, havendo culpabilidade, que se apliquem as penas. E o Aécio, o senhor não falou sobre a situação dele, citado aí em delações?
O Aécio já fez a sua pré-defesa e fará a sua defesa também no seu amplo direito. Eu gosto dele, eu tenho uma boa relação com ele e acho que ele tem o dever de fazer a sua defesa, já começou a fazer, e eu confio que ele fará essa defesa de maneira digna e de maneira consistente. Essas delações podem derrubar candidaturas para 2018? Pode ser. Eu não quero fazer essa análise agora, que é muito cedo ainda, porque nós estamos numa fase ainda preliminar. Na conclusão, evidentemente, se houver situações de culpabilidade definida, poderá haver. Hoje ainda é especular antes do fato. A população mais pobre da periferia, o senhor teve só em 2 zonas eleitorais, Campo Limpo e Parelheiros, que o senhor não venceu, em todas as outras o senhor venceu na última eleição em outubro. Foi Grajaú e Parelheiros. Grajaú, desculpa. Mas é sul. Tudo bem. Aí a população mais forte tem uma questão central na periferia, que é a questão de creche. É isso que eu ia perguntar. Porque existem as questões mais amplas da política brasileira, as pessoas acompanham, mas elas escolheram o senhor porque o senhor vendeu durante a campanha eleitoral a ideia da questão da gestão e enfrentando essa questão da creche, que as mulheres não podem trabalhar, né? E são milhares e milhares e milhares e milhares, porque não tem creche. Como é que e a prefeitura, o senhor disse momentos atrás que o orçamento é muito restrito, que não tem recurso, no caso do exemplo dos remédios, né? Como é que fica essa questão da creche? Porque afinal isso é questão de sobrevivência dessa população mais pobre, inclusive que votou no senhor. Bem lembrado, Vila. Nós lançamos o programa na última sexta-feira, o Nossa Creche. A Vera T fez essa menção, junto com Alexandre Schneider, Joseval, que é o nosso secretário da Educação. E até houve ali uma certa crítica, dizendo, por que demorou para lançar? Porque nós tínhamos que estudar bem o assunto e apresentar uma solução definitiva. Agora temos uma solução definitiva, num prazo de 12 meses, ou seja, até março do ano que vem, nós vamos zerar completamente o déficit, que são 66 mil crianças fora das creches, de 0 a 3 anos. E isso não é justo, isso é uma situação que machuca as crianças, evidentemente, que sem direito à educação, à alimentação, atendimento médico, atendimento psicológico e o acolhimento, você já compromete uma geração de crianças para o seu futuro. E compromete também as mães e os pais, mas sobretudo as mães, que ficam naquela dúvida cruel. Trabalhar, deixar aonde o seu filho ou a sua filha, com a vizinha, com o vizinho, com a sogra, com quem fica a minha criança. Isso no acolhimento, sem contar que ela não terá alimentação, não terá educação e não terá também o atendimento médico necessário. E como vamos fazer para a obtenção de recursos? Vamos usar o FUNCAD, o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente. O FUNCAD prevê que pessoas jurídicas possam doar até 1% do imposto de renda para esta finalidade específica do FUNCAD e 6% de pessoa física. Até convido vocês aqui que têm um alto salário aqui na Rádio Jovem Pan, que podem ajudar também em até 6%. Não sabe dessa notícia. Vou falar com ele para fazer o desconto direto na folha. De até 6% para o FUNCAD. É possível fazer isso até 30 de maio. O prazo é até 30 de maio. E pessoa jurídica até 1%. E o que nós fizemos? Vocês se lembram que nós procuramos a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e os principais bancos também. Eu fui individualmente fazer reuniões com todos eles. O Banco Itaú, Bradesco, Santander, principalmente, que são os 3 principais bancos. Falei com os presidentes, a direção desses bancos e também da FEBRABAN. Além de termos conseguido algumas unidades, casas, residências, para operarem como creche, conseguimos o compromisso dos bancos para um investimento mínimo de 120 milhões no FUNCAD, mínimo. E agora, no próximo dia 27... Os bancos vão doar esse dinheiro 120 milhões para o FUNCAD. É dirigido, é carimbado para o FUNCAD. E o senhor precisa de quanto para zerar? 200. Mas nós vamos buscar esses outros 80. Falta pouco, falta 80. Mas nós vamos buscar. Eu sou perseverante, sou torcedor do Peixe, sempre acredito que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Está chegando aqui mais uma pergunta. Nós vamos chegar nesses 200 milhões, Thiago, só para completar. Claro. E dia 27 agora de março, vamos fazer um evento no Teatro Municipal com empresas privadas, não são só os bancos que nós estamos apelando, também empresas de grande porte que têm imposto a pagar para que façam as suas doações. 1%. 1%. E pessoa física, 6%. Até 6% você pode fazer a doação. Então, com estes recursos, e eu estou seguro que nós vamos chegar aos 200 milhões, com esses recursos nós conseguimos implantar essas 66 mil vagas de creches. E temos tido também doações de espaços, de áreas para a implementação de creches. Isso vai ajudar, de forma que ao chegarmos, talvez até antes de março do ano que vem, quando se completam 12 meses, tenhamos esse déficit zerado.
Prefeito, pergunta dos nossos ouvintes falando sobre a Cracolândia, que é um problema aqui de São Paulo que tanto o Estado quanto a Prefeitura não conseguem resolver, não conseguem reverter esse problema. Os ouvintes falam aqui na Jovem Pan. Bom dia, é Antônio de São José do Rio Preto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o prefeito João Dória. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem efetuado aí junto à administração pública da Prefeitura de São Paulo. Cracolândia, eu gostaria de saber se tem solução, o que ele pensa a respeito disso, se ele pretende acabar com essa Cracolândia, o que ele vai fazer com respeito à Cracolândia. Um abraço. Antônio, obrigado pela pergunta. É um dos mais graves e dramáticos problemas da nossa cidade de São Paulo. No início da gestão anterior, haviam cerca de 400, 500 pessoas psicodependentes aqui na região da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Hoje tem 4.000 e temos 9 Cracolândias espalhadas pela cidade. É uma tristeza essa circunstância. E fico muito triste, Vila, de ver pessoas esclarecidas, pessoas capacitadas, inclusive intelectualmente, defendendo que o bom e o correto é deixar que as pessoas façam a sua opção e continuem nas ruas fumando crack ou consumindo outras drogas ou injetando drogas, como se isso fosse algo aceitável. Não é aceitável, nós vamos agir com toda a determinação, mas com planejamento para isso. Chama-se Projeto Redenção, ele envolve 12 órgãos públicos municipais, estaduais e até a Polícia Federal, porque não é só um problema de medicinal para o internamento daqueles que são psicodependentes. Envolve também o tráfico de entorpecentes, facções criminosas que hoje dominam essas Cracolândias, elas são dominadas por criminosos. E aí tem uma ação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e também da Guarda Civil Metropolitana, das Secretarias da Saúde do Estado e do município, das Secretarias de Assistência Social, Estado e município, para abrigar essas pessoas que são psicodependentes, colocá-las em condição de atendimento médico. A internação ou é voluntária ou ela será obrigatória. Nós temos o dever, o Estado tem o dever de permitir que essas pessoas tenham vida e tenham existência. As pessoas no consumo de droga caminham para a morte. Envolve também todo um programa de reurbanização das áreas hoje ocupadas pelas Cracolândias, seja essa da Nova Luz, seja na Roberto Marinho, seja na Vila Leopoldina, perto do Ceasa, enfim, nas 9 áreas onde hoje existem movimentos e a presença de dependentes do crack e também de traficantes. Será uma ação ampla, estamos discutindo bastante também, Vila, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a OAB. E aí vai ser fácil, prefeito, porque a lei penal nessa questão da Cracolândia, do crack, entende, e o senhor continue nessa linha, quando a justiça absolve o viciado, é porque entende que ele é incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Perfeito. Quer dizer, é um sujeito que precisa de ajuda e não de direito de ir e vir ou de ficar. Corretíssima a tua colocação. Aliás, por isso é que a OAB, através do Marcos da Costa, tem participado e tem nos orientado também nesse sentido. Olha o tamanho da movimentação que nós temos que fazer para resolver um problema desse tipo, mas com bom entendimento. Fizemos já várias reuniões com a Promotoria Pública, vamos fazer outras também, com o Tribunal de Justiça, com a OAB, com as entidades religiosas, Vila, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Mórmon, protestantes, as igrejas de matrizes africanas, todos eles estão participando desse debate. Ninguém vai poder dizer que essa foi uma ação de cima para baixo, sem a participação, o diálogo e o debate. Estamos fazendo isso, mas com o objetivo de realizar, não é aquele debate inócuo que se debate, depois se conclui que é melhor deixar como está. Olha aí a imagem para os que são internautas da Jovem Pan. É inacreditável, você parece um filme de terror. A ação do governo Fernando Haddad foi um fracasso nessa área. Foi, infelizmente foi, pode ter tido ele pessoalmente boa vontade para resolver, mas foi muito ruim. Só aumentou o número de traficantes, aumentou o número de psicodependentes, aumentou o número de Cracolândias na cidade. Muito bem. Nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas temos ainda um intervalo comercial. Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Neosaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil. Ora,
9h48. Repita. 9h48. O prefeito Sério, aprendeu pra mim, rápido. tanto faz Neosaldina ou um remédio qualquer. Como assim? Pra mim a Neusa é única. Comigo é a Neusa que funciona. Deve ser porque tem 3 extra, a combinação de 3 poderosos ativos e tem ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça. Tá aí, me convenceu. Vou experimentar. Neusa, o remédio pra dor de cabeça favorito do Brasil. Neosaldina Drágeas, dipirona, mucato de isometerpeno, cafeína. Gotas de pirona, cloridrato de isometerpeno, cafeína. Indicações como analgésico e antiespasmódico. Indicado para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça ou cólicas. Neosaldina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Neosaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil. Sério, pra mim, tanto faz Neosaldina ou um remédio qualquer. Como assim? Pra mim a Neusa é única. Comigo é a Neusa que funciona. Deve ser porque tem 3 extra, a combinação de 3 poderosos ativos e tem ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça. Tá aí, me convenceu. Vou experimentar. Neusa, o remédio pra dor de cabeça favorito do Brasil. Neosaldina Drágeas, dipirona, mucato de isometerpeno, cafeína. Gotas de pirona, cloridrato de isometerpeno, cafeína. Indicações como analgésico e antiespasmódico. Indicado para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça ou cólicas. Neosaldina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você tem o direito de sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. O Bradesco tem o dever de oferecer opções de como este dinheiro extra pode trabalhar melhor para você. Fale com a gente para ter ótimas soluções para organizar suas contas, investir ou realizar um projeto. Para saber mais, acesse banco.bradesco/FGTS. Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira, o restaurante Paris 6 de Isaac Azar, fenômeno em São Paulo, chega a Miami e planeja a expansão internacional da marca. Revelamos os pratos e os restaurantes preferidos do nosso maior crítico gastronômico, Josimar Melo. Imperdível. O restaurante Dinhos lança o bife mais macio e mais caro do país. Elegemos o melhor sorvete premium da cidade. Conheça o vencedor. E mais, vinhos, bares, comidas japonesas. Revista Go Air Gastronomia, nas bancas, tablets e smartphones. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Neosaldina, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil. Muito bem. Está conosco hoje o prefeito João Dória. Vamos caminhando para o final da entrevista à disposição dos Eu queria rapidamente perguntar uma coisa que interliga e fiação liga, aí já dá para... que é a questão da... É um poeta hoje, Marco Antônio Lima. Poxa vida. A fiação e as árvores. Porque até um amigo aqui mandou também uma mensagem, porque está todo mundo nos ouvindo e tal, a questão das seringueiras que são terríveis e tal, né? Como é que fica essa questão das árvores e a questão da fiação? Porque uma cidade desse tamanho, com uma fiação, e aqui na Jovem Pan diversas vezes pega um poste, você tem muitas vezes 30, 40 fios passando, e as empresas vão deixando agora no poste, por exemplo, fios para futuras extensões. É um verdadeiro absurdo, uma coisa pavorosa tal. Como é que fica essa questão das árvores e a questão da fiação? Porque as empresas aí, a AES, a Eletropaulo, o raio que seja, estimam um valor fabuloso para fazer a fiação subterrânea. E como é que enfrentar essa questão a médio prazo, que eu sei que não é uma questão de curto prazo, prefeito? Enfrentar com boa gestão e diálogo, Vila. Primeiro, vou falar dos fios. Fizemos já 3 reuniões com a AES Eletropaulo. E, de novo, ao invés de fazer um enfrentamento, até porque já tem uma ação judicial em curso que vem sendo recorrida, no fundo, recurso aqui, recurso acolá, nada acontece. Pedimos o outro caminho, o bom entendimento. E esse entendimento frutificou. Talvez menos do que o necessário, mas pelo menos damos início. A Eletropaulo aceitou fazer inicialmente 100 quilômetros com o enterramento de fios a custo zero para a Prefeitura de São Paulo e custo zero também para os usuários. Quer dizer, quem tem conta de luz não será onerado com o aumento de nenhuma taxa advinda do enterramento de fios. Nós estamos definindo conjuntamente quais serão esses eixos desses primeiros 100 quilômetros num prazo de 12 meses, um ano, a contar da assinatura do nosso convênio, o nosso acordo, que deverá acontecer agora no início do mês de abril. Então, buscamos o bom entendimento. E outro entendimento também com a AES Eletropaulo, Joseval. Eles vão iluminar todos os monumentos que não estão iluminados na cidade de São Paulo gratuitamente. Porque São Paulo precisa ter vida também e a iluminação ajuda você a ter mais segurança nas áreas públicas. E vão fazer isso gratuitamente. A instalação e os equipamentos. E um terceiro movimento também, fruto deste entendimento, Vila. Estão ampliando as equipes de manutenção para o atendimento mais rápido à população em situações de
queda de energia, árvores que caem, remoção de árvores. A própria Eletropaulo já está habilitada, porque ela tem engenheiros agrônomos contratados de empresas especializadas a fazer a poda ou a remoção de árvores, desde que o agrônomo, no ato, identifique que ela precisa ser removida ou podada. Não vai precisar mais daquela autorização exclusiva da Prefeitura de São Paulo. E mesmo que você não utilize a Eletropaulo, um condomínio, por exemplo, pode, diante de uma árvore apodrecida ou visivelmente apodrecida, ele pode chamar um engenheiro agrônomo, uma empresa autorizada, evidentemente que tenha o engenheiro agrônomo para atestar, e a Prefeitura aceita esse laudo como definitivo para que a árvore ali possa ser ou podada ou removida. Isso vai agilizar o processo. Do custo, de ter que arcar com esse custo da poda ou da remoção da árvore. Os que podem poderão fazer exatamente esse caminho. Os que não podem continuam solicitando à Prefeitura. Isso vai diminuir muito a demanda de solicitações dessa natureza. Onde caem mais árvores na cidade, Vera? É no eixo do centro expandido, onde estão as árvores mais antigas da cidade e onde você tem uma classe média, média alta, com alguma possibilidade de pagar por esse tipo de remoção. Os que não puderem, continuarão a solicitar e a Prefeitura fará esse serviço. Não vai haver uma poda ou remoção indiscriminada e muita retirada de árvore boa, sem essa fiscalização mais em cima? Não, porque a Prefeitura também manterá a sua fiscalização. E tem as Fiscalizar é mais fácil do que... ambientalistas, né? E a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é o Gilberto Natalini, tem equipe para isso. O que é mais difícil é a equipe para a remoção. Isso envolve uma tecnologia, equipamentos que são caros, e horas de trabalho, isso é mais difícil. A fiscalização, ela continuará sendo intensa, mas ela não exige caminhões, equipamentos, guinchos, equipes treinadas, especializadas, porque é sempre muito delicado você fazer remoção de galhos ou principalmente de árvores, né? Se você fizer mal feito, o risco do acidente é imediato. Eu tenho aqui duas questões que chegam de moradores do Jockey, da região do Jockey e da Avenida Indianópolis, reclamando sobre a prostituição nesses dois locais, e o que atrai, obviamente, tráfico de drogas, violência. Claro que a polícia não pode combater muitas vezes esse tipo de coisa, mas de que maneira é possível amenizar esse problema desses moradores, que é algo recorrente, é coisa de décadas, né? Não é um tema recente. Em alguma circunstância, com o agravamento da crise econômica, piorou. Primeiro é melhorar o sistema de vigilância, depois iluminação. Onde você põe iluminação, você afasta esse tipo de movimento. Terceiro é uma ação social, que a nossa Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, da Patrícia Bezerra, tem feito de maneira também cuidadosa, humanitária, em relação a mulheres, travestis e jovens, que infelizmente se prostituem em outras áreas da cidade, nem mencionadas por você, Tiago. Essa é uma questão social e uma questão de segurança pública também. A Prefeitura está atenta, mas a nossa ação envolve tanto o aspecto humano quanto o aspecto logístico. E os shows no Jockey? Muitas vezes os alvarás são dados em cima da hora. Vai acabar? Não vão ter mais. Já falei com a direção do Jockey também, para não ter judicialização, fiz um bom entendimento com o Eduardo Rocha Azevedo. Ele está deixando agora, tem eleições no Jockey nos próximos dias, mas eles já foram orientados a não autorizarem mais, até porque se o fizerem, a Prefeitura não vai conceder o alvará. O Jockey não é local para grandes shows. O local para grandes shows é Interlagos. E o PSIL, hein? Porque os moradores da Peixoto Gomide, nos primeiros quarteirões, que ela nasce ali na Rua Augusta tal, ou trechos da Frecaneca, para pegar um exemplo, e um trecho também da Rua Augusta, do Baixo Augusta, como é chamado, parece cenas assim de Sodoma e Gomorra, quando o pessoal... as pessoas moram lá. E geralmente muitas vezes são pessoas de idade que vão ter de ficar de eterno, porque não tem como vender, nem como alugar. Como é que fica a fiscalização? E os pancadões da periferia. E os pancadões, quer dizer, os bailes funks, muita gente falando aqui. Isso, que é também outra coisa tenebrosa tal. Como é que fica a ação? A pessoa liga, reclama, não quer atendido. Como é que fica isso, prefeito? Não, já começamos. Na semana retrasada, começamos também o mutirão da lei do PSIL, para aplicação da lei do PSIL através das prefeituras regionais, a quem cabe a aplicação da legislação que estabelece os limites previstos em lei. Isso também para o Baixo Augusta. E houve uma orientação do Eduardo Odiliac, que é o nosso prefeito regional aqui da Sé. Ele tem falado, inclusive, com os proprietários de bares, restaurantes, para que eles também, antes de serem punidos, observem com cuidado os limites de horário e de decibéis também, de acordo com a própria legislação. Os pancadões já é uma outra situação, mais grave, porque é uma ação mais criminosa e muitas vezes, infelizmente, também com a participação
de facções criminosas. Por que, Joseval? Eles fazem nestes pancadões o aliciamento de crianças, inclusive de meninas, para a prostituição e de jovens rapazes com 14, 13, 12 anos para serem traficantes de entorpecentes. Levam a bebida, da bebida a droga, geram dependência e, como tal, acabam fazendo esse aliciamento tanto de meninas quanto de rapazes. É uma ação policial, aí é Polícia Civil, através do seu departamento específico contra entorpecentes, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e prefeituras regionais. E, em paralelo, a ação de duas áreas, Secretaria de Esportes e Lazer, Vera, e a Secretaria de Cultura, para nós oferecermos as ruas de lazer musical, que nada tem a ver com os pancadões, mas vão oferecer alternativa de lazer para as comunidades e a população nas áreas periféricas da cidade. Prefeito, eu, como repórter, estou me coçando aqui que o senhor disse que vai anunciar uma coisa em primeira mão. O senhor vai mudar o uniforme e os veículos da CET, é isso? Explica para a gente. E a indústria indústria da multa? Não, essa indústria da multa acabou. Não tem mais a Guarda Civil Metropolitana multando. Aliás, eu proibi enfaticamente. Recebi uma denúncia há 2 semanas de que 1 ou 2 guardas civis estavam multando. Falei com o secretário de Transporte, o Sérgio Averedo, falou: determinação, se alguém fizer isso, deverá ser punido. Imagina, eu combati isso durante toda a campanha para ter agora a Guarda Civil Metropolitana multando as pessoas. A função de Guarda Civil Metropolitana é proteger a cidade. E o máximo que podem fazer é proteger agentes do CET se eles estiverem cumprindo a sua função. Mas jamais ter talão de multa na mão, apenas com essa finalidade, e também evitar essa situação que nós estamos vendo agora na imagem aqui da internet da Jovem Pan, com as pistolinhas. Isso está proibido, não vai acontecer mais. Continuaremos a ter vigilância e acompanhamento de velocidade. Perdão? Os marrons, hein? Isso é o fato novo que a Vera estava se referindo. A doação dos veículos novos, eu acho que os que estão na internet podem ver agora aqui imagens, eu suponho, dos veículos novos da CET. Os veículos foram doados pela Mitsubishi do Brasil, são veículos... São quantos, cada um? prefeito? São 10. Inicialmente 10, cada um custou cerca de R$120 mil, porque eles foram adaptados, tem guincho, tem todos os equipamentos de segurança, uma tração reforçada também. Eles vão ser entregues esta semana, todos eles, já temos 2 em operação, outros 8, aí teremos a frota só para a Marginal Segura, Tiago. Vão funcionar a Marginal Tietê e Pinheiros nas duas vertentes, dos 2 lados do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Mais 10 motocicletas que foram doadas pela Honda, igualmente adaptadas e equipadas, e 5 motocicletas doadas pela Yamaha, todas para o programa Marginal Segura. E atendendo a pergunta feita pela Vera, e antecipando aqui para a Rádio Jovem Pan, os ouvintes que nos assistem pela internet, também vamos mudar os uniformes dos agentes da CET, que deixarão de ser os marronzinhos para serem os amarelinhos. Vamos mudar a cor, até porque a visibilidade... Mas vai melhorar o trabalho ou só muda a cor? Não, eles estão sendo treinados. Sabe por quê? Porque as pessoas reclamam, viu, prefeito? Desculpa interrompê-lo. Por exemplo, uma senhora ali na região do Pari, a semana passada, levando o pai, ela disse que perguntava o marronzinho não informava, estava fechado, interrompendo uma rua. As pessoas reclamam algumas vezes da falta de disposição de ser um servidor público. Olha, justiça seja feita, Vila. A equipe é boa, eu tenho ido bastante, até com frequência lá na CT, na Marginal Pinheiros. É um time muito comprometido. Há exceções, evidentemente, mas os agentes, de maneira geral, gostam de servir e são queridos pela cidade, de maneira geral. Isso foi uma exceção, lamento que tenha ocorrido isso. Eles são queridos, como os carteiros também, eles estão dentro da faixa daqueles que, como bombeiros, são respeitados e são queridos. Agora, estamos com a imagem aí do novo veículo da CET, são os Anjos. Eles estão batizados de Anjos das Marginais. Marginal Segura, vocês estão vendo aí. Por que anjos? Porque eles vão socorrer as pessoas 24 horas por dia. Esse é o objetivo. E os marronzinhos passarão a ser os amarelinhos, Vera. Vão ter novos treinamentos, novos uniformes, responsabilidades ampliadas, e a visibilidade da cor amarela é muito melhor do que a visibilidade da cor marrom. Então também tem um efeito de segurança e visibilidade para a proteção dos próprios e melhor identificação por parte das pessoas também. Prefeito João Dória, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Espero que o senhor, na sua agenda, reserve sempre um espaço que é muito importante para os nossos ouvintes. Muito obrigado, prefeito. Queria agradecer, eu sei que estamos em cima da bucha, em cima do horário, mas agradecer a você, Tiago, Vera, Vila, Zé Carlos Pereira, a equipe técnica toda que está aqui acompanhando, Daniel Lian, que está ali também nos observando e acompanhando. É sempre um prazer estar aqui para poder esclarecer os temas da nossa cidade. Esse
Este é o jornal de rádio de maior potência em todo o Brasil. É um privilégio, como prefeito da cidade de São Paulo, estar aqui com vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos. E ponto final.